Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com você nessa manhã, em pleno feriado. Vamos estar orando pela nossa nação, estamos aí numa convulsão social, né? Toda essa situação pós-eleição, temos que estar orando, clamando, nos posicionando diante de Deus e diante dos homens. Então esteja comigo, né, em oração, jejum, clamor e ao mesmo tempo posicionamento correto nesse momento delicado que estamos vivendo, em nome de Jesus. Mas mais do que isso, querido, vamos continuar pregando o evangelho, vamos manter o foco no cuidado das vidas, vamos continuar pastoreando o povo de Deus, porque é isso que interessa, isso é mais importante do que qualquer coisa, tá bom? Jesus é o centro de todas as coisas, a mensagem do evangelho, as boas novas da salvação do Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Qual era a condição original do homem? Então esse é o nosso tema hoje, a condição original do homem. E desde já quero deixar um convite para você. Nesta noite teremos uma palavra especial na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Às 20 horas vamos estar juntos no culto da fé. Mas voltando para o nosso tema, qual é a condição original do homem? Como é que era o homem antes da queda? Sobre isso que nós vamos falar, baseados em Gênesis 1, 26 e 27. O texto sagrado nos diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, toda ave dos céus, todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda erva verde para o mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. O que nós podemos aprender com tudo isso, querido? Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada errado, Deus faz tudo muito bom. Então o ser humano vivia em excelência antes da queda. Tudo que Deus havia feito era maravilhoso, era muito bom. É o que diz o texto sagrado. Deus criou o homem originalmente, a sua imagem, a sua semelhança. O pecado acabou ofuscando um pouco isso, mas a condição original do homem nos revela para nós hoje, como cristãos, o que Deus quer resgatar na nossa vida, dentro da nossa condição original. Nós viemos de Deus e retornaremos para Ele. E Deus quer resgatar de novo essa imagem e semelhança dele na nossa vida e no nosso coração. Esse é o eterno propósito de Deus, ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, quais são as principais marcas que descrevem o estado original do homem? A primeira delas é a santidade. O homem foi criado à imagem de Deus. Nós lemos agora aqui em Gênesis 1, 27. Isso significa que o caráter e a glória de Deus estavam sobre ele. Seus pensamentos, eram absolutamente puros. A sua vida era um reflexo da santidade divina. E você, meu irmão, como é que está a tua vida com relação à santidade de Deus? Lembrando sempre que santidade não é perfeição. Santidade é separação, é consagração, é dedicação ao Senhor numa vida dedicada, consagrada, separada para Deus. Segunda característica do homem no seu estado original era a autoridade. Vou repetir, segunda característica, a autoridade. O Senhor revestiu o homem, de autoridade, lhe deu poder sobre toda a criação. Gênesis 1, 26, e ali para baixo também Deus revela isso. Isso inclui o mundo físico, o mundo espiritual, ou seja, o planeta Terra
foi dada ao homem como direito, era a sua herança. Está lá no Salmo 115, versículo 16. Toda a natureza de Deus, toda a natureza criada estava sob o comando do ser humano, do homem e da mulher. E além disso, o ser humano tinha autoridade sobre Satanás. Sim, Satanás já havia caído, Satanás já estava perambulando ali, e o ser humano tinha autoridade sobre toda a criação de Deus. Quando Deus incumbiu o ser humano de guardar o jardim, estava dando a ele essa autoridade de proteção, de guarnição e de gestão em Gênesis 2,15. Estava dando autoridade para que ele não permitisse a ação satânica, a ação maligna naquele lugar. Terceira característica do homem no seu estado original: comunhão com Deus. Vou repetir: a comunhão com Deus. O homem tinha pleno acesso, com confiança, à presença do Senhor, uma comunhão íntima com Ele. Eram amigos, eles se encontravam literalmente todos os dias. Está lá em Gênesis 3,8. Daí a importância de nós dedicarmos tempo de qualidade com o Senhor, de nós passarmos tempo com Deus. O propósito do Pai, do nosso Papai Celestial, era encher a terra de homens que tivessem perfeita comunhão com Deus. Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a tua intimidade com o Senhor? Cristianismo é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré, com Deus Pai, com o Filho, através do Espírito Santo. Comunhão com Deus era a terceira marca do homem no seu estado original. Quarta marca: prosperidade. Prosperidade, meu irmão, Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar. No seu estado original, Deus colocou o homem numa condição de plena abundância física, emocional, espiritual. Tudo deveria ser para o seu bem-estar. Deus se preocupa com o teu bem-estar. Está lá em Gênesis 1, 29 a 30. A natureza estava em ordem, a natureza, a criação era frutífera. Não haviam enfermidades nem morte, o corpo humano aqui era perfeito. A sua alma tinha plena paz, seu espírito era um com o Senhor, uma unidade plena, maravilhosa. A felicidade não era um ideal que o homem tinha que buscar, mas sim uma realidade disponível a ser mantida. Olha que coisa linda, prosperidade é a quarta marca do homem na sua condição original. A quinta marca é a eternidade. A eternidade, o ser humano foi criado para ser eterno. Está lá em Eclesiastes 3,11, a Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Quando Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, em hebraico aqui a palavra é ruá, traduzido também por português como espírito, o pneuma lá no Novo Testamento. Em Gênesis 2,7, Deus soprou, Deus deu a condição de que o homem vivesse eternamente. O homem foi criado para viver eternamente. A morte, portanto, não fazia parte da sua existência, mas infelizmente veio por causa do pecado. Sexta característica do homem na sua condição original que Deus quer resgatar na nossa vida hoje: responsabilidade. O homem recebeu de Deus também responsabilidade. Ele deveria dominar sobre toda a criação, usando a autoridade que Deus havia conferido para ele. Deveria se multiplicar, ou seja, sua semente, os seus descendentes, deveria encher toda a terra com homens e mulheres à imagem e semelhança do Criador, é o que diz Gênesis 1, 26. Além de tudo isso, ele recebeu a incumbência de proteger, de defender a criação contra a ação do diabo, a ação de Satanás, quando o Senhor mandou ele guardar o jardim do Éden, lá em Gênesis 2, versículo 15. Certamente Deus estava falando do único perigo que poderia ameaçar isso, a ação de Satanás contra o Jardim do Éden. E o Jardim do Éden hoje para nós é a nossa família, é a nossa casa. Temos que proteger das ações malignas. Proteja a sua casa, proteja o seu lar. A sétima marca, ou a sétima marca da condição original do homem que Deus quer resgatar hoje em nós, é o livre-arbítrio. Vou repetir, sétima marca, livre-arbítrio. Deus criou o homem de forma inteligente, de forma livre. O homem é inteligente, o homem ele foi criado por Deus para ser livre. Ele poderia fazer escolhas, determinar seu próprio caminho. Por isso, responderia por suas decisões. Preste atenção.
Cada decisão sua, você é responsável. Deus queria ser amado, não apenas obedecido, mas amado por suas criaturas. Entretanto, havia uma grande condição para que o homem preservasse o seu estado original de bênção e de bem-aventurança. Que ele se submetesse completa e voluntariamente a Deus, conforme Gênesis 2, 16 a 17. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Infelizmente, o homem quis tomar decisões independentes, desobedeceu a ordem de Deus, caiu no pecado, trouxe consequências nefastas. Mas preste atenção, querido, essa condição original do homem, Deus quer resgatar na nossa vida através de Jesus de Nazaré. Jesus faz isso, restaura o nosso livre-arbítrio. Jesus nos chama de volta à responsabilidade. Jesus promove a eternidade na nossa vida. Jesus pode nos prosperar em tudo aquilo que nós fizermos. Jesus pode restabelecer a sua e a minha comunhão com Deus. Jesus pode nos dar de volta a autoridade que foi perdida lá no Éden. E Jesus pode nos separar e nos ajudar na consagração e separação para Deus, que é o princípio da santidade. Santidade, autoridade, comunhão com Deus, prosperidade, eternidade, responsabilidade e livre-arbítrio são as 7 marcas da condição original do homem que Deus quer resgatar na sua e na minha vida, nesta comunhão maravilhosa com Jesus de Nazaré. Amém? Aqui no link de descrição, no link de baixo, tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, os horários do culto, os nossos endereços, as nossas redes sociais. Esteja conectado conosco, que Deus te abençoe. Dá um joinha, compartilhe, siga o nosso canal. Em nome de Jesus, amém e amém.